Nessa série maravilhosa. E essa série nós entendemos, na semana passada a apóstola falou assim: assuma o controle, mas é da sua vida e não na vida dos outros. Amém? Glória a Deus. Nesse momento nós entendemos que assumir o controle da nossa vida não é assumir o controle no que diz respeito ao nosso controle do nosso braço, onde a gente faz força no braço. Mas esse controle é o controle do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai no profundo, entende as nossas reações, os nossos pensamentos, entende o que a gente pensa, e ainda não chegou a palavra ali no nosso pensamento, mas o Senhor conhece tudo, e é por isso que esse controle, ele é diferente do controle natural. Esse controle é o controle do Espírito Santo, amém, igreja? Assuma o controle da sua vida, é trazer para a nossa vida a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é assim que nós vivenciamos dia após dia as bênçãos do Senhor através de obediência, palavra revelada, unção do Espírito, porque o Senhor também tem para você e para mim muitos anjos que trabalham ao seu favor. Você está andando e você está ali, tem anjos trabalhando por você e te dando autoridade ali junto com Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai recebendo uma unção específica, a unção do cuidado. O Espírito Santo libera esses anjos para que haja uma gestão de cuidados sobre a sua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Então vamos fazer aquilo que a nossa apóstola fez semana passada. Ela disse, fique de pé, ela disse 3 coisas: remover, renovar e revestir. Primeiro, remover. Remover o quê? Pensamentos e vozes que atuam na mente. Ah lá, ó. Vamos falar junto? Remover pensamentos e vozes que atuam na mente, trazendo o velho homem à tona todos os dias. Ela disse renovar, renovar todos os dias. Vamos lá? Todos os dias blindar a mente com uma porção da palavra, porque é a palavra que transforma. Amém, isso mesmo. Transforma o quê? A minha mente. E por último, revestir, que é pensamentos novos e restaurados. Aplauda ao Senhor. Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar. Assumir o controle da nossa vida não é usar o controle humano, porque nós sabemos como nós temos o nosso jeitinho. Os controladores aí, levantem a mão. Controle, quando nós queremos resolver todas as coisas na força do nosso braço. Controle, quando a gente não consegue ficar esperando alguém que é muito mole. E a gente vai lá e resolve. Controle, quando a gente vê que alguma coisa está estragado e a gente vai lá e resolve. Muitas vezes a gente tem espírito muito abençoado, mas tem essa parte de controle, não porque a gente tem algum demônio dentro de nós, mas porque aprendemos assim. Muitas pessoas, elas nasceram num lar onde o pai não foi aquele modelo de assistência. E aí o filho, a filha, ele tem que fazer tudo sozinho. Ele vai comprar alguma coisa, tem que ir sozinho. O pai não quer ir, é negligente, ele é presente, mas ele não atua. Então nós entendemos que todos os controles que trazem peso, amargura, cansaço, esse controle tem que estar na mão de Deus. Mas assumir o controle é quando nós tomamos a palavra de Deus e nessa palavra que liberta e santifica, a gente começa a entender que seremos um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa.
ser uma nova pessoa debaixo da presença de Deus. E hoje eu quero falar o tema sobre tempo de escolher. O tempo de escolher. Existem alguns neurocientistas que dizem que ninguém nunca escolhe nada, tudo já está predestinado. A ciência de algumas teorias também dizem isso. Tudo leva a crer. Por exemplo, quando você abre o seu Instagram, você já começa a receber algumas coisas que estão dentro daquilo que a sua pupila abre quando você sente prazer e gosta de alguma coisa. A nossa pupila abre e ali a gente está sendo olhado, observado, e a gente sabe que todo o algoritmo vai trazer para nós aquilo que a gente gosta. Eu tenho um monte de coisa, de muitas receitas. Eu tenho um monte de coisa que fala sobre psicologia. Eu tenho um monte de coisa que mostra aquelas irmãs assim, ó, rodopiando e falando grosso. Aí eu falo, meu Deus, como é que pode? Vem tudo para mim, porque eu gosto dessas coisas. Gatinhos. Um monte de gatinhos. Por quê? Porque nós sabemos que existe algo que vai trazendo para nós, como se fosse chamando, como se fosse vindo dentro daquilo que a gente vai reverberando. Vamos esquecer um pouco da internet, vamos pensar na gente mesmo. Muitas vezes você sempre chama alguém para você que é uma pessoa alegre, porque você é alegre. Amém? Quantos recebem? Mas muita gente também chama pessoas muito diferentes, estranhas de você, porque não porque você tem algum problema, porque as pessoas olham para você e veem que você tem algo para dar. Eu escuto isso. Olha, eu não te conhecia, mas eu vi uma luz em você. É assim. Você já ouviu isso? Alguém já te procurou para pedir um conselho? Então, quando a gente assume o controle da nossa vida, é esse controle que não é subjetivo, não é uma coisa que a gente não entende. É dentro da palavra, porque a palavra, ela é viva, ela é eficaz. E a palavra, ela não é subjetiva. A palavra de Deus, ela é clara, até uma criança consegue entender. E quando nós não entendemos, existe o Espírito Santo. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele disse, eu estou indo, mas eu deixarei com vocês o Consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque o mundo tem uma mente carnal. Mas lá em Coríntios diz que quando você busca Jesus, o Senhor Jesus entrega uma categoria superior de mente. Ele entrega a própria mente dele para ser acoplada na sua mente e na minha mente. Fale comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aqui no tempo de escolher, assuma o controle da sua vida, é um tempo de escolha. Todas as pessoas crentes, cristãs, evangélicas, nós temos algumas coisas que são iguais a todos os crentes. Todos nós que somos crentes, oramos bastante, buscamos em jejum, fazemos consagrações, a gente faz a mesma coisa. Todas as vezes que fazemos uma escolha, ou que temos que tomar uma atitude de escolha, nós dobramos o joelho. Fale comigo, todas as vezes que eu preciso tomar uma escolha, eu dobro os meus joelhos. Então a escolha, o tempo de escolher é um tempo muito profundo. Eu gostaria que você abrisse comigo em Eclesiastes 3, no versículo 11, que vai falar exatamente disso, que nós entendemos em Eclesiastes, com Eclesiastes 3, que todo mundo já leu essa palavra. Tudo tem o seu tempo, há tempo para tudo. Mas aqui em Eclesiastes 3, no verso 11, nós vamos entender aqui, tudo
o Senhor fez formoso, e em seu tempo também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando você lê essa palavra, o mundo, no original, essa palavra mundo tem a ser um jeito de falar o mundo como a eternidade. Existem algumas Bíblias que estão aí, que o Senhor liberou a eternidade. Ele colocou a eternidade no coração do homem. Então, esse versículo, ele vai significar que nós temos um tempo presente. E esse presente, que é o tempo, ele é um lugar de oportunidade. E essa oportunidade faz uma escolha. A cada momento eu escolho como falar com alguém. Eu escolho como respirar. Eu escolho quando alguém fala assim: Adriana, nós somos brasileiros, a gente dá tudo errado. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Adriana, você é crente, você dá dinheiro para pastor. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Pastora Adriana, você sabia que pastor fica meio doido porque lê muito a palavra? Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Ah, agora você é crente, né? Vai ficar santarrão. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Você tem a escolha, e a escolha faz a gente entender entre a bênção e a maldição. Fale comigo: o tempo. Um presente de Deus. Levanta sua mão e fale: Pai, eu quero te agradecer por esse tempo determinado que o Senhor me deu. Eu não sei quanto é, mas eu creio que o tempo que o Senhor me deu, o Senhor está me ensinando a viver o melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Aleluia! É assim que nós vivenciamos o que Deus nos entregou. Glória a Deus. Então o Senhor nos entregou, e a gente sabe que o Senhor está aqui para nos trazer visões e autoridade. Glória a Deus. Então, quando você lê, todas as vezes que você ler esse Eclesiastes 3:11, onde estiver escrito mundo, ali no hebraico está eternidade. E nessa eternidade, esse sentimento de estar sempre, a gente está sempre querendo saber o que vai acontecer na nossa vida no Cronos. Porém, o Senhor estabelece o Kairos. Nós temos o Cronos, que é aqui, a nossa hora, nossos minutos, mas o Cronos delimita. Mas o Kairos, ele abre porta onde não existe. O Kairos, esse tempo de oportunidade de Deus para você. A oportunidade para você liberar uma palavra. E debaixo desta palavra, as coisas vão sendo resolvidas, em nome de Jesus. Pastora Adriana, quando eu oro e as coisas são totalmente diferentes, aí é a vontade soberana de Deus. Em primeiro lugar, eu peço, eu oro, eu profetizo, e depois eu espero o Senhor me responder. Pode falar para o teu irmão: não, na boca de Deus também é resposta. Não, na boca de Deus também é resposta. Porque às vezes a gente acha que o Senhor vai falar sim, sim, sim. Deus não é como nós. A gente tem coração mole. O Senhor tem coração justo. E quando a gente pede uma coisa, Ele diz não. E às vezes a gente fica com raiva. Porque que o Senhor deu para o outro, mas não deu para a gente? Mas o Senhor está nos protegendo. E lá na frente a gente descobre por que Ele não nos deu, porque Ele sabia que nós estávamos ainda imaturos com alguma coisa. E além desse não,
depois Ele faz um grande carinho em nós. Você depois, eu e você, a gente entende. Ah, Senhor, eu entendi. Eu ia entrar numa furada. Obrigada, Jesus. Então, não na boca de Deus é resposta. E não na sua boca também é resposta. Ah, me empresta um dinheiro aí que não sei o que, você está preparando um valor para você viajar com o seu marido, com a sua esposa, mas você tem dependência emocional, não consegue falar não, entrega o dinheiro para aquela pessoa, nunca mais verá o dinheiro. Porque Deus, o Senhor deixou eu fazer isso. Não foi o Senhor. O controle, nesse momento, a palavra de Deus, a oração, o jejum, ia falar para nós, Adriana, não faça isso agora. Mas a gente buscou o Senhor. A gente foi agitado, a gente pensou na carne, a gente foi lá e fez. E depois a gente ficou pensando, por que o Senhor não me livrou? Ele fez tudo, Ele levou, Ele trouxe o helicóptero, o barco, a corda, e a água estava subindo, e a gente não chegou porque a gente não teve escolha. Aliás, a gente não fez uma escolha. Fazer uma escolha diante daquilo que é a nossa vida, sendo nós aqui nessa terra, uma vez só nós vamos viver. A Bíblia fala que ao homem está para ele viver uma vez só, e depois ele vai morrer e vai se apresentar no juízo. Aí sim nós vamos ter uma vida eterna para sempre. E aí nós não vamos ficar gordo, não vamos ficar magro. A gente não vai ter dor de cabeça. A gente vai viajar nos ares. E por favor, entenda, nós não vamos ficar no céu, todo mundo assim. Não, a gente vai ter entendimento, a gente vai saber, cadê os 12 apóstolos? Estão ali naquela sala, posso ir lá? Pode, vamos lá ver os 12 apóstolos. Pedro! Ai, queria tanto te conhecer. Claro que primeiro Jesus, a gente já vai abraçar Jesus, vai ver aqui no lado direito dele aquele sinal onde a flecha não, a lança pegou, ali tudo. Jesus, eu te amo. Jesus, olha o Miguel ali. Miguel, arcanjo Miguel. Aí os anjos vão falar assim, Adriana, quanto nós trabalhamos, você deu trabalho, hein? Por que, anjo? Lá a gente talvez vai conversar com o anjo, eu não sei. Mas aí Jesus pode até traduzir. Adriana, você era míope, quantas vezes você quase caiu no negócio? Aí eu falo assim, o anjo segurou. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele te dá o Senhor manda o anjo segurar na sua mão para que o seu pé não tropece na pedra. Aleluia! É isso que nós somos. Nós somos pessoas num tempo onde o Senhor colocou a eternidade, e nessa eternidade nós vamos, dentro de nós vamos caminhando para frente, buscando a palavra de Deus, entendendo que nós temos um destino. Então hoje é tempo de escolha. O tempo de escolha, o Senhor, Ele tem esperado que eu e você falemos com Ele. Eu escolho buscar a Tua presença, meu Deus. Escolho entender as áreas das minhas dificuldades, meu Pai. Entendo que certas coisas ainda mexem comigo, me deixa meio tremelique, e quase que eu vou pecar. Então, Senhor, me põe naquele lugar, na rocha que é o Senhor. E para que eu não vá para os tremelique, eu vou buscar em jejum, oração, e vou buscar alguém que é cheio do Espírito Santo, para eu olhar aquela pessoa e falar, opa, eu tenho ali, como Paulo era, um modelo, e eu quero também ser essa pessoa na Tua presença. Nada é fácil. Tudo é demanda de esforço. Quando Paulo estava lá, ceguinho, na rua direita, o Senhor mandou uma pessoa ir lá e falar assim, diga para o Paulo, que é com muito esforço,
que ele vai conseguir o reino de Deus. É tomado por esforço. Pastora, mas Jesus já morreu na cruz. Ele morreu para que nós fôssemos salvos e tivéssemos a vida eterna. Porém, no andar nesse mundo, nós vamos precisar de santificação. Justificado eu já sou. Eleito eu já sou. Mas eu preciso de santificação, porque o sangue quente vem sobre a minha vida. O sangue quente vem sobre a sua vida. Nós somos pessoas que temos muita força dentro de nós. A sua personalidade, o seu temperamento, quem você é, a forma que você fala. Às vezes você veio de uma família que todo mundo fala gesticulando. Outros que falam para dentro. Outros abraçam. Outros ficam assim. Família de artista. Quero ficar isolado, preciso compor uma música. Tem gente de todo jeito, mas o Senhor opera maravilhas em todos nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Então nós entendemos, ainda aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 14, fala assim, olha, eu sei que tudo quanto Deus faz será para sempre. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto Deus faz para que o homem tema diante dele. A gente precisa do temor do Senhor. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 hora. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Por isso a gente tem que estar sempre acertando nas nossas escolhas. E essas escolhas são hoje, nesse tempo cronos. Mas essas escolhas cronológicas reverberarão lá na eternidade. Os 2 segundos podem reverberar para sempre. E vai nomear, entra no meu gozo, minha filha. Ou vai lá para o mundo paralelo. Mas o que é aquilo lá? Ah, tem cheiro de enxofre. Não! A gente fala assim, porque a gente vê que nós estamos vivendo um tempo da graça. E é muito fácil hoje a gente viver na graça. Mas existem países que eles têm que arrancar aqui uma folha, e eles leem, eles nem sabem qual folha, eles arrancam e guardam, e eles leem 1 ano, e quando eles se encontram com uma outra pessoa, um entrega a folhinha e o outro dá a folhinha, e lê. Imagina, se chega uma página da Bíblia, que somente genealogia, pois eles entendem que aquilo ali já é a Bíblia, então está tudo certo. E nós que temos Bíblia e não lemos ela? Então nós entendemos que a escolha no Cronos vai reverberar na eternidade. Pastora, está falando para os outros? Não estou falando para mim também. Porque nós precisamos sair desse sono. Olha só, o sono e a letargia espiritual. Fale comigo, o sono e letargia espiritual. Romanos 13, no versículo 11, diz assim: e digo isto a vós, conhecendo o tempo, olha o tempo aqui de novo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando nós cremos. Quem aqui é crente muitos anos, a salvação de Jesus, a volta de Jesus está mais perto agora do que quando você aceitou Jesus lá em não sei quando. A cada tempo, o tempo vai demonstrando a dimensão da graça do Senhor. Quando a nossa mente está muito cansada, muito preocupada e sem oração,
a oração é muito pouca, nós caímos em sonolência espiritual. O que é sonolência espiritual? Você sabe que lá no grego, a palavra para sono é hipnos. Hipnos significa, a pessoa fica sonolenta, fica totalmente em outro lugar, não consegue prestar atenção, porque alguém vai fazer uma hipnose. Agora escute a minha voz. Respire pelo nariz, solte pela boca. Você está num jardim, olha a borboleta. Uma musiquinha, a gente dorme. Sono, hipnos. Hipnos no grego é usado como sinônimo: fascinação, sedução, deslumbramento, interesse, encanto, magnetismo, fixação. Hoje, em nome de Jesus, nós repreendemos agora tudo aquilo que faz a gente ficar meio abobado. Às vezes as ideias, elas ficam congeladas na hora que a gente precisa liberar uma palavra para a gente fechar aquele negócio. Está todo mundo esperando, aquela pessoa está esperando alguém que vai dar a resposta certa, e aí a nossa mente fica embolada. Nós repreendemos em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece, e todo espiritual passivo, toda sonolência, toda parte da nossa mente que não está mais funcionando, nós declaramos: mente de Cristo, venha sobre a nossa mente. Porque o Senhor, Ele quer tirar de nós esse sono e essa letargia espiritual. Coloca a mão assim no alto da sua cabeça e fala: em nome de Jesus, mente livre, mente sarada, mente autorizada para vencer, em nome de Jesus. Olha só, Romanos 13:11. E digo, estou lendo de novo. E digo isto a vós, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a Jesus. Isso significa que nós precisamos observar as áreas da nossa vida que estamos sonolentos. Marido e esposa beijando na boca, não só no estalinho. Ah, mas pastora, somos casados há muito tempo, não precisa mais disso. Precisa ou não precisa, igreja? Sair com o marido junto, só os dois sem filhos, deixa o filho com alguém e vai os dois sozinhos, para ser uma cultura de avivamento no casamento, sim ou não? Sim. Às vezes a gente também tem que pegar um dinheiro e falar: esse mês eu não vou comprar mais a empadinha, porque eu vou comer outra coisa. A gente não precisa ficar preso só numa coisa. Mudanças, você fazer coisas novas, traz uma coisa gostosa no seu cérebro. Opa, o que está acontecendo? Porque o nosso cérebro gosta de ficar sempre igual. Aí agora você não está comendo mais empadinha, agora você está comendo legumes. Nossa, que coisa, hein? Mas a gente tenta. Quantos tentam? Fale comigo: em nome de Jesus. Eu preciso vencer em todas as áreas. Muita oração, muita unção. Quero acordar e descobrir todas as bênçãos que o Senhor liberou para mim. Fale: eu recebo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Falamos do sono,
Mas na Bíblia tem uma característica de toda vez que fala sobre a noite, faz uma noção de trevas. Eu gostaria que você falasse comigo assim: a noite como símbolo das trevas. No caso, não é que a noite é treva, no sentido de malignidade, mas a questão de não ter luz. Amém? Então, um paralelismo sobre isso. Uma metáfora. Um lugar, um momento que não tem luz. E aí você vê em Romanos 13, 12. Olha, Romanos 13, 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos as obras das trevas e revistamos da armadura da luz. Aqui no meu está aqui, ó. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Romanos 13, 12. Mas para que eu me vista da armadura de luz, quantos aqui querem se vestir da armadura de Deus? E lá no meio da armadura de Deus tem uma que é a armadura da luz. Glória a Deus. Mas para a gente vestir a armadura da luz, a gente tem que tirar não existe, né? A gente tem que tirar a vestes que estamos vestidos. Pergunto para você, qual é essa veste que nós estamos vestidos? Ah, eu estou com uma roupa pretinha. Não, é uma veste de identidade. É uma veste de conceitos. É uma veste de vícios. É uma veste do jeitinho brasileiro. É uma veste que sempre dá um jeitinho. Para que eu me vista da armadura da luz, eu tenho que tirar aquela roupa que está em mim. Despir no grego é, em sentido figurado, esvaziar-se ou despojar-se de algo. Esvaziar do orgulho. Alguém vem, chega para mim, pastora Adriana, Deus me deu uma palavra para você. Aí eu já levanto a sobrancelha e falo assim: quem é você? Se for uma palavra ruim, você sentiu que a pessoa está enganada, você seja firme e fala assim: eu repreendo em nome de Jesus, tá? Mas se você sente que há testificação do Espírito Santo, você recebe a palavra independente do título que você tem. Mas se aquela pessoa começa a falar muito certinho, dentro das categorias do Espírito Santo, mas de repente ela mistura tudo, e ela começa a ser mais soberba, aí você repreende o demônio que tem nela. Amém? Porque existem pessoas que falam com a gente de uma forma muito estranha. Existe lá em Timóteo uma palavra chamada de apostasia. A palavra apostasia no grego é abandono. Você sabia que uma das ordenanças bíblicas, além dos 10 mandamentos, que a gente acha que são só 10 mandamentos, não. Todas as vezes que você vê que Jesus traz ou usa os apóstolos foram os primeiros ali, eles têm uma voz de autoridade. Todas as vezes que você vê nas cartas dizendo: obedecei os vossos pastores, os vossos líderes. Usa até uma palavra, guias espirituais. Todas as vezes que você conversa com alguém que é pastor, que é diácono, que é um levita, que é um voluntário na casa do Senhor, que é um apóstolo, um bispo, que é um missionário, ele carrega um manto espiritual daquilo que o Senhor o ordenou, o ungiu. E aí vem alguém que não faz nada,
alguém que anda com as perninhas para cima no reino de Deus, não ora, não jejua, não paga preço, não ganha vida, e vem e fala com alguém que já é autorizado. Se até no mundo hoje, quando você escuta alguém falando alguma coisa, a gente pergunta a primeira coisa: mas que autoridade essa pessoa tem para falar sobre isso? Sim ou não? A pessoa nunca estudou nada e começa a falar. Eu estou vendo a doutora ali. Você imagina se eu começar a falar, doutora? Então, olha, aquilo que você falou para mim, as panturrilhas é que fazem a diferença no corpo da pessoa, ajuda o coração. Eu posso até falar, mas eu vou ter que colocar ali entre parênteses, segundo a pastora, segundo a doutora, assim, porque eu estou me respaldando em alguém que tem autoridade. Eu vou falar sobre empresário, chamo o pastor Lucas. Eu fiz isso esses dias. Ele deu uma aula. Eu até falei umas coisas igual a ele. Que o pessoal falou, nossa, ela falou igual a ele. Só que eu falei... Interessante a questão da autoridade. Eu falei, mas eles sabem que eu não sou empresária, eu não entendo nada. E eles ouviram e falaram assim, aham. Mas quando o pastor falou, ele tem um território de autoridade nessa área. Eu falei, aí ficou igual uma outra língua. Eles entenderam, mas eles não... Mas quando ele falou... desceu a autoridade. Então, quando eu e você formos falar com uma pessoa, e essa pessoa é alguém envolvida no ministério e paga preço, tema ao Senhor e cuidado como você fala com essa pessoa. Porque se você abençoa aquela pessoa, com um copo de água, você ganha galardão junto com ele. Se é profeta, você ganha galardão de profeta. Se é pastor, você vai ganhar. Agora, ai de nós, se magoarmos alguém que tem atrás das suas costas aquela capa do ministério. Pastora, isso não existe. Eu queria te dizer que nesses últimos dias tem muita gente sofrendo muita coisa porque não está lendo a Bíblia toda. Fale comigo, em nome de Jesus. Me ensina, Senhor, a ler a Bíblia toda na unção do Teu Espírito para o meu entendimento. Amém? Então nós entendemos que precisamos nos esvaziar e despojar dessa visão humana. É lógico que ninguém aqui vai mandar em ninguém, porque se nós estamos devendo alguma coisa para alguém, tem que ser o amor. Mas muito cuidado com as palavras que saem da sua boca. Muito cuidado da forma que você lida com os ministérios. Muito cuidado com as coisas que você julga, porque só pode dar um jeitinho no diamante, um outro diamante. Se você ainda não é, fica quieto. Cria a autoridade primeiro, para depois parear, ficar do ladinho daquele que paga o preço. E aí, se você começa a andar nessa autoridade, você vai ver florescer a bênção do Senhor na sua vida. E você vai entender que o Senhor vai te dar dons. Porque quem honra uma autoridade espiritual recebe 2 vezes mais daquela autoridade espiritual. Amém, igreja? Amém. Crente raiz, fala, crente raiz. É o crente como Paulo, que para alcançar o reino de Deus, precisa suar. Nada vem de graça. É jejum, é oração, é boca no pó, é ficar quietinho, é deixar o outro falar o que quer falar e você fala, tá bom, Senhor. Porque eu já fui a cristã que falava, fez isso comigo, Senhor. Envia um anjo lá, Senhor.
para dar um negócio nessa pessoa. Aí eu vim para essa igreja. Eu descobri que eu estava fazendo macumba gospel. Mas dá um negócio, dá uma vontade. Dá, mas vontade, como diz a pastora Cleusa, a vontade dá e passa. Você enche a boca d'água. Você começa a cantar. E o Senhor libera. Porque se a gente andar na carne, não sei o que vai ser de nós. Fala, eu me dispo de toda a veste errada e quero a armadura da luz. Então nós entendemos, olha só, viver honestamente como de dia. Fale comigo, eu quero viver honestamente, como dia claro, sem esconder nada, em nome de Jesus. Romanos 13 diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias. E aí agora apertou, né? Jesus, perdão, Senhor. Não em glutonarias e bebedeiras, nem em desonestidades e dissoluções, nem em contendas e invejas. Peripatel. Peripatel nesse texto, é muito bom quando a gente lê o texto no original do grego. Peripatel significa ficar andando em círculo. Andando em círculo. Andando em círculo. Nós não podemos andar em círculo, porque, segundo o que a gente entende, é o seguinte: é viver em movimentos cíclicos. Movimentos cíclicos de repetição de erros e a falta de obediência a Cristo. Tudo bem a gente errar uma vez, duas, mas pensou 10 anos errando no mesmo problema? Não vou aceitar isso, não vamos aceitar isso não. Fale, Senhor Jesus, eu sou teu filho. E o Senhor é o meu Deus, é o meu Pai. O Senhor mandou Jesus. Jesus está sentado do seu lado direito, mas o Senhor deixou o Espírito Santo. Hoje eu tomo posse da minha vida restaurada. Coisas cíclicas que me atrapalham, que me deixam zonzo, que me deixam bobado, eu rejeito, repreendo, renuncio em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, queridos, quais são as consequências de andar na escuridão? Vou falar para vocês as consequências espirituais. Dificuldades relacionais. Todo tipo de relacionamento começa bem, estraga de novo. Mas vai ter um dia que o Senhor vai te honrar. Essas dificuldades relacionais com pai, mãe, parentes, amores. Se você consegue perceber, vai dando muito bem, mas de repente tudo estraga. Hoje, nós vamos tomar o controle da nossa vida. Isso tem que acabar. Aí você vai falar assim: que palhaçada é essa? Vai saindo agora, demônios. Porque você não precisa aguentar coisas que estão te colocando para baixo. Deus te levantou e hoje você vai sair com uma bênção aqui. Porque essa bênção vai trazer prosperidade na sua vida. Problemas de relacionamento, desejos vergonhosos e animalescos, vícios e prazeres carnais, falta de limites, caprichos e petulâncias, contendas e invejas, desejos e concupiscências. Sabe por que aqui fala esse peripatel, que é andar ao redor,
movimentos cíclicos, é porque eles faziam assim, ó. Lá na época de Paulo, eles faziam assim. Tinha uma orgia que acontecia naquela época. Era uma procissão noturna de pessoas embriagadas. E elas ficavam frenéticas. Elas tinham tochas na mão e ficavam andando no meio da rua. E ali era noite. E ali eles começavam a beber, ficavam embriagados. E eles começavam a ter músicas. E ali eles começaram a adorar um deus Baco, que era o deus do vinho e da dissolução. Ai, vamos ficar embriagados para a gente não lembrar o que a gente fez de errado. Isso aí estava para o povo que morava em Roma, e ali permitia todo tipo de sem-vergonhice. Era assim: o que aconteceu em Roma, fica em Roma. Mas o Senhor, Ele nos chamou para sermos revestidos de Cristo. Por que revestido de Cristo e não porque colocou Jesus? Jesus é no nome de Jesus, mas Cristo é ungido. Nós precisamos ser revestidos de unção. A unção que quebra o jugo. E não é dentro da igreja que a gente é ungido. A gente é ungido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Quando a gente está no meio de povos diferentes, com culturas diferentes, que falam coisas diferentes e que até mesmo se gabam. E nós somos servos de Deus. E olha, que o dia da salvação está mais perto do que quando nós aceitamos a Jesus. E a gente precisa ter esse cuidado, porque senão a gente vira a massa de manobra. E de repente, nós estamos compondo a orgia no meio das ruas, na escuridão, embriagados e fazendo tudo o que ninguém pode saber no dia claro. O Senhor, Ele disse, Romanos 13, 14, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais provisão para a carne, para cumprir as suas cobiças. Provisão para a carne é fazer tudo errado. E aí, Adriana? Glória a Deus, está tudo bem. Está tudo jóia. Adriana, vamos orar mais um pouquinho? Não, na minha vida, ó. 100%. Só palavra de autoajuda. Já está tudo bem. Eu sou maioral. Eu sou o protagonista da minha própria vida. Cuidado. Cuidado. Porque aqui diz que muitos são enfraquecidos na fé. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Sabe o que faz a gente ser crente? É a gente passar pela tribulação, ser apertado e de repente ver o livramento do Senhor. É a gente estar passando uma situação difícil, parece que não vai chegar, não vai acontecer coisa boa, e o Senhor dá uma resposta. A sua fé, a minha fé cresce, e a gente começa a deixar as coisas do mundo, e a gente começa a ficar forte, porque aqui nesse texto de Romanos 13, a palavra é asteneo, ou seja, fraqueza. Uma fraqueza espiritual, uma fraqueza na inteligência, uma fraqueza no âmbito de fazer as coisas. Falei, eu não sou fraco. Não tem astenel na minha vida. Astenel, sai fora. Fortaleza do Senhor, vem para dentro, em nome de Jesus. E aí eu vou te falar uma coisa, mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, a palavra do Senhor diz que Ele vai dar para nós, sabe o quê? A vara e o cajado dEle, a palavra dEle, a área de cuidado dEle. O cajado é um cuidado, é um discipulado. E aí o Senhor vai nos trazer a autoridade. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar em pé, nós vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre.
E a tua palavra diz que nós não temos nada se não fosse dado pelo Senhor. Hoje eu vejo aqui algumas pessoas espiritualmente, o Senhor não me mostra os rostos, mas o Senhor me fala. Existem pessoas que estão aqui, ouviram essa palavra, mas que lá atrás algo aconteceu de acordo com trabalhos de feitiçaria. O tempo todo, quando eu estava pregando, o Senhor me mostrava cobras. Você que sonha com cobras, eu chamo você aqui na frente. Para me expor, pastora? Não, para essa cobra ser fulminada pelos anjos que estão aqui na frente desse altar. Você está sonhando com cobra, e isso significa o quê? Significa para a gente saber que hoje o Senhor trouxe você para ser livre na sua caminhada. E nenhum tipo de serpente falando coisas no seu ouvido vão te paralisar ou vão fazer você chegar para um outro caminho. Você não vai entrar num caminho que vai te atrasar 10 anos. Não, você vai entrar no caminho certo que vai te trazer rapidez naquilo que você tem por direito. O controle da nossa vida, ela vem com posicionamento. Quando nós nos posicionamos, nós estamos falando para o céu, acima do sol. Nós queremos a tua intervenção, Senhor. Acreditamos no seu poder e o Senhor tem autoridade para mexer nas áreas que nós precisamos. Aramanassuri andarabashai. Pessoas com dores muito fortes no estômago, essa semana doeu tanto. Venha rápido. Existem anjos aqui para cura no estômago. Corre, vem rápido. Deus, Ele quer trazer aliança resolvida. O Senhor me deu aqui, ó, aliança resolvida. A aliança resolvida é quando você tem da parte de Deus uma resolução de uma coisa que estava sendo destruída e você está sofrendo. Não será destruído, porque a aliança vai ser restaurada. Restaurada. Aliança restaurada é aquilo que você não precisa fazer força. O Senhor trabalha com os anjos dele e faz a pessoa aparecer perto de você. Você conversa com ela, ela entende o que você fala e aí vem a paz entre vocês. Vem logo, porque o Senhor vai derramar aqui. Existe uma pessoa aqui que vai fazer uma cirurgia na sexta-feira. Nós precisamos orar por você. Quem é você? Vem aqui, que nós vamos orar por você. Você vai fazer uma cirurgia, está marcado para sexta-feira. Mas tem que ser agora, tá? Não vem no finalzinho do culto, não. Porque quando você é ali revelado, e você vem, você glorifica o nome do Senhor. Porque tem gente que é muito incrédulo, não acredita que isso possa acontecer hoje em 2025. Mas Deus revela. E quando você fala, sou eu, quantas pessoas você mexe no coração dessas pessoas. E as pessoas começam a crer por conta do seu testemunho. Aleluia. O Senhor me mostra algumas pessoas que realmente elas querem falar do Evangelho, mas parece que a boca, o lábio está cerrado. Quando você começa a falar, dá um esquecimento, a boca não solta a palavra. Quem aqui hoje sente que Deus te chamou para falar da palavra? Corre aqui nesse altar, aqui tem anjo. E o Senhor mandou o ministério dos anjos para nós. Eu não conhecia isso. Quando eu vim para essa igreja, os apóstolos ensinaram que o Senhor, Ele determinou anjos para fazer aquilo que é luta. Os anjos vêm, eles que fazem a luta. E a gente fica ali só orando. E quem luta são os anjos. Tem tanta gente que eu vejo que precisa estar aqui
para desatar a sua boca, e a sua boca começar a pregar a tempo e a fora de tempo. Assuma o controle da sua vida. Quantos aqui pensam assim: Deus me chamou para prosperar? Você tem um projeto. Você tem um projeto. Esse projeto precisa de dinheiro. Então nós estamos aqui. Assuma o controle da sua vida. Ramanarashai. Oh Deus. Ramanasuriandarabashai. Quando você estava andando ali, vindo, Lucas, eu pensei que você estava vindo para o som. Mas eu estava vendo você vindo e o Espírito Santo falou comigo: ele será um grande pregador. O Senhor, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. E quando você nasceu, eles se alegraram muito. Deus, Ele te separou desde o ventre. E Ele te deu primeiro capacidade de organização, capacidade de entendimento de coisas enroladas na sua técnica. E é isso que Ele vai usar você. Quando você começar a pregar no altar do Senhor, e você começar a profetizar, as pessoas vão entender exatamente o que está dentro delas. Porque o Senhor dará uma unção onde você vai conseguir desembolar aquilo que está enrolado dentro do coração das pessoas. Hoje, quando você vem nesse altar, o Senhor diz: eis que te chamei para esse falar no ministério. Vai sendo curado na sua vida, no seu corpo, na sua cabeça, no seu estômago, na sua vida, nos seus pensamentos, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Agora eu quero orar por vocês, porque hoje o Senhor trouxe para nós um tempo de escolha. Pai, em nome de Jesus, a começar por mim, Senhor, nos refine. Tira esse monte de coisa que está dentro da nossa cabeça. Tantas coisas, tantas listas. Tira tudo, refina a nossa mente agora, para que nós sejamos agora tocados pelo Teu Espírito, a ponto do Senhor ter o espaço que o Senhor quer ter dentro de nós, para termos discernimento da escolha que hoje estamos fazendo. A escolha de paz e não de morte. A escolha de decretos de Deus e não decretos do diabo. A escolha da verdade e não do mais ou menos. A escolha do caminho certo e não do atalho. O caminho que conduz à graça do Senhor. O caminho que move os céus. E aonde não existe a porta, o Senhor cria a porta para nós. Assuma agora o controle da sua vida no tempo da escolha. O nosso Deus deixa a nossa vida livre para escolher a bênção ou a maldição. Fale: eu escolho a bênção, Senhor, e a autoridade, Senhor, do Teu nome, para viver nesta terra com a abundância da Sua presença, do Seu favor, em nome de Jesus. Agora nós vamos. Lembra que eu falei para você sobre aqueles que têm ministérios? Levanta a sua mão para o alto. Nós vamos abençoar a vida
Aqui na nossa igreja nós temos apóstolos, apóstola, bispo, pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, levitas, voluntários, líderes de rede, de célula. Agora nós vamos liberar no céu. Começa a profetizar, primeiro na vida dos nossos apóstolos, no apóstolo Joel, começa a profetizar. Regalabassuri andarabacharabanasu, sianaramanassu andarabanache. Sobre a vida do apóstolo Joel, começa a liberar. Remanagassuri andarabacharabanaquedo, siandarabas. Regeremenekuya suri andarabachai. Ramanassuri andaramanaqueo, siandaragacia namanasso. Agora começa a profetizar na vida da apóstola. Rikele manassuri andarabachore, kerenaramanassi. Randarabachore, kerebas. Rine manakiova suri andaramanai. Re sharamanakiova suri andarabasore kalabashai. Retarabasuri andaramiandere show. Na vida da apóstola, re nerekelebasuri andarabashai andarabagasuri andaramanakio. Aleluia. Na vida dos bispos, recalabassuri andaramanai. Deus rendará. Começa a profetizar. Na igreja, Projeto Vida do Brasil e das Nações. Remanaramanachou. Bispos, esposas de bispos, família, vai orando pelos pastores agora. Os pastores, as pastoras, vai liberando. Ricalamanacharamanarabassuri andarabache. Relamanaquiassuri andarabas. Vai liberando agora para os levitas. Relamanarabachere andarabasso. Relebassuri andarabachai andaramanassuri andarecalabache. Relamanassui andarabas. Os adoradores, os levitas, os músicos. Vai orando agora para os diáconos, as diaconisas. Ricalamanacharamanassu. E charamassuri andaramanakias. Rebassuri andaramanacharamanass. Os líderes de rede, os voluntários, começa a orar. Remanarabachai. Oralamanassure barachai. Rebassuri andarabachai. Você profetizou? Você recebeu o galardão desses ministérios. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Alguém aqui que quer fazer parte dessa família aceitando a Jesus, você tem que levantar a mão. Tem alguém? Tem alguém? Vem cá, moça. Glória a Deus. Ô glória. Você que chegou nessa noite vai sair diferente. Porque toda palavra que sai desse altar é abençoador. Quer receber a Jesus e fazer um concerto com Ele nesta hora? Levanta a mão. Levanta a mão, que nós já vamos terminar. Oh glória. Glória a Deus. Você que está lá atrás, você que está ali no meio. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Venha. Venha. Venha, mais alguém? Alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Repitam comigo, lindos. Fale, Senhor Jesus, nesta hora eu recebo a sua presença e declaro com a minha boca: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Olha a igreja e a família que você ganhou.
Olá, que bom que você assistiu o nosso canal do Projeto Vida. Se inscreva em nosso canal para que você possa saber quando estivermos ao vivo e também você poder participar e nos fazer saber aquilo que mais tocou no teu coração, a mensagem que mudou a sua vida. E claro, você pode ser o mantenedor desse projeto e basta você clicar para fazer a sua contribuição e fazer diferença na vida de tanta gente.